Oi, eu sou a Gé. Bem-vindo, bem-vinda ao Psicologia. Então, finalmente a gente chegou ao terceiro vídeo dessa saga de contextualizar a luta antimanicomial. O primeiro vídeo fala sobre a história da loucura e o segundo vídeo fala do primeiro hospício brasileiro. E se você não assistiu os dois vídeos antes desse, eu aconselho você dar uma olhadinha primeiro. Até porque esse vídeo eu vou seguir a partir do que eu já contei nos outros dois. Então, vamos lá! E se você assistiu os outros dois vídeos, você vai perceber que diagnosticar a loucura e tratá-la não é algo assim tão fácil de fazer. Basicamente, qualquer pessoa poderia ser internada num hospício. Ou seja, qualquer tipo de comportamento que não é visto como normal perante a sociedade faz com que essa pessoa seja internada em hospícios. E, obviamente, os hospícios começam a não dar conta de tanta pessoa que estava sendo internada. A falta de lugar para dormir, de remédios, de cuidados básicos, até mesmo higiene, estavam se tornando muito difíceis. E eu gosto muito de citar o livro O Holocausto Brasileiro, que foi escrito, feito pela Daniela Arbex, que mostra exatamente o que acontecia com pessoas durante décadas dentro de hospícios, que eram maltratadas e que muitas vezes ficavam durante a sua vida inteira dentro desses locais. Ah, e esse livro também tem um documentário. Como eu falei no vídeo anterior, começou a se comparar manicômios a campos de concentração da Alemanha. E não era só no Brasil que estava acontecendo todo esse modo de repensar a psiquiatria e os hospícios. E com a ideia de reformar a psiquiatria no mundo inteiro, começou a surgir novas correntes com novas propostas. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou falar de uma corrente, de uma vertente, que se chama psiquiatria democrática. E você vai saber o porquê depois. E essa vertente, ela ganha força lá na Itália, lá na década de 70, por um cara chamado Franco Basaglia, um médico psiquiatra italiano que tem toda uma visão diferente em relação à psiquiatria. Em 1971, ele assume a direção do Hospital Psiquiátrico de Trieste. E em 1977, o mesmo hospital ele é fechado. E claro, nessa época a Itália ela já estava no movimento de rever toda essa questão da psiquiatria e dos próprios hospícios. E com as teorias da psiquiatria democrática de Franco Basaglia, esse hospital psiquiátrico se transforma num local com outras instituições e organizações, como escolas, universidades e até mesmo cooperativas. Basicamente, o Basaglia propôs na Itália, na década de 70, a erradicação de qualquer manicômio. Ele queria desconstruir o saber psiquiátrico como sendo soberano. E a sua principal proposta era substituir esses manicômios por locais por serviço extra-hospitalares. Porque ele tinha uma visão de que o problema não era a doença em si, mas como ela estava sendo compreendida na nossa sociedade. Então, se a gente for entrar lá na história do Brasil na década de 70, o Brasil estava sob comando de uma ditadura militar. Mas é claro que nesse mesmo momento estavam acontecendo movimentos sociais em prol da democracia, e um deles é o movimento da reforma sanitária. O movimento da reforma sanitária era para rever as questões de saúde no país e principalmente propor transformações. E com certeza vindo com uma visão de contrapor a própria ditadura militar. Na época era muito difícil acessar serviços de saúde no país, e para acessar na época você precisaria ter carteira assinada formalmente. Sem contar que o acesso à saúde ele era regulado pelo setor privado, e tinha-se muito uma visão de que a saúde era uma espécie de produto. E aí em 1978, que é o grande marco do movimento social pelos direitos dos pacientes com transtornos mentais. Porque é nesse ano que surge o movimento dos trabalhadores de saúde mental. O intuito de buscar melhorias no tratamento para pacientes com transtornos mentais e também denunciar os maus tratos causados em hospícios e manicômios. E é por isso que eu citei antes Franco Basaglia e a psiquiatria democrática, porque todo esse movimento ele teve uma grande influência italiana. E claro, eu vou pular um pouquinho os anos aqui, e é em 1986 que acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o grande marco para a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o movimento da reforma sanitária no país foi crucial para alavancar o movimento da saúde mental também. E no ano seguinte, 1987, foi quando aconteceu o segundo Congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental em Bauru, em São Paulo. E nesse congresso é adotado o lema "Por uma sociedade sem manicômios". Inclusive, nesse mesmo ano, em Santos, surge o primeiro CAPS, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial. Os CAPS vêm com uma proposta para serem serviços substitutivos de saúde mental, que seriam serviços com uma proposta de substituir o tratamento hospitalar manicomial e também com uma ideia de realizar o tratamento de saúde mental em liberdade. Ou seja, as pessoas não ficariam mais trancadas em manicômios pelos restos da vida, passando maus tratos. E é no início da década de 90 que a gente já tem uma nova Constituição Federal, a gente acaba com a ditadura militar e se implanta um sistema único de saúde que se começa, propriamente dito, criar
serviços extra-hospitalares de forma efetiva, com investimentos públicos. Mas é só em 2001 que realmente se implementa uma política nacional de saúde mental. E é a Lei 10.216, ou a Lei Paulo Delgado, que prevê a proteção e os direitos de pessoas portadoras de transtornos mentais. E também redireciona e organiza todos os serviços voltados para o tratamento em saúde mental. E os CAPs se tornam um dos principais serviços que vão lidar com essa demanda de saúde mental, que vão acolher pessoas portadoras de transtornos mentais, com uma proposta sempre buscando a autonomia do paciente, de acordo com o próprio desejo dele, em que ele também se responsabilize pelo próprio tratamento em liberdade. E como a gente pode ver desde lá do primeiro vídeo, a loucura ainda é um estigma muito grande. Então, por isso, todo esse movimento, toda essa luta antimanicomial. Ainda se tem uma ideia muito concreta de que as pessoas que são consideradas loucas, elas deveriam ser presas. E muitas pessoas ainda desconhecem que o SUS disponibiliza serviços de saúde mental, como, por exemplo, o CAPS. Tem muitas pessoas que não conhecem centros de atenção psicossocial e muito menos a rede de atenção psicossocial, que o CAPS não é um único serviço de saúde mental, existem muitos outros que são interligados. Embora a gente esteja no momento político, social, histórico muito difícil. Inclusive, a Política Nacional de Saúde Mental sofreu algumas alterações no ano passado, com a resolução de número 32 do dia 14 de novembro de 2017. Houve muitos protestos com essa mudança e não é novidade para ninguém que a situação do país está bem crítica. Inclusive, o Sistema Único de Saúde, ele está sofrendo muito. Na verdade, as pessoas que estão tentando acessá-lo, e a gente já tem até um nome para isso, pelo Sistema Único de Saúde, ele está sofrendo um certo desmonte. E é por isso que a gente tem que conhecer mais a Política Nacional de Saúde Mental que a gente tem, principalmente a gente saber que existe no Sistema Único de Saúde serviços gratuitos. Bom, gratuitos entre aspas, porque a gente paga com os nossos impostos. E mais que isso, lutar por uma sociedade sem manicômios, sem trancar pessoas que não se ajustam à norma social. E muitas pessoas ainda não entendem o quanto o Sistema Único de Saúde faz sim a diferença para a saúde do Brasil. Até porque a gente sabe que as pessoas que mais perdem com isso são pessoas que não têm grana para ter um plano de saúde. São pessoas que muitas vezes não vão conseguir acesso em outros locais, seja por uma questão social, seja por uma questão financeira. Todo esse mês ele foi dedicado para falar sobre a saúde mental no Brasil, e eu espero que eu tenha trazido algumas pessoas para o lado da luta antimanicomial, porque a gente não pode perder esses direitos. Mostrar que a gente ainda se importa com a saúde mental nesse país e, principalmente, a gente ainda participa da luta antimanicomial. Então é isso, gente. Eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada por acompanhar os vídeos até aqui e tchau!